Olá, pessoas lindas, bom dia, como estão todos vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, tá? Vamos para mais um podcast. Eu tô muito feliz, mais uma vez eu quero reforçar, que eu continuo muito, mas muito feliz mesmo com o feedback, com o retorno de cada um de vocês. Gostando do conteúdo que eu tenho trazido aqui, para essa plataforma. Acredito que a colaboração e a sugestão de vocês também vai ajudar muito, tá? Então, caso vocês queiram trazer algum tema, relacionado aos temas que geralmente eu falo aqui, eu converso aqui, publico também nas outras redes sociais, como no Instagram. Então, se quiserem também, podem me seguir lá, @cal_paixão. E hoje, mais uma vez, eu trago um tema bem interessante. Na verdade, eu resolvi, gravar esse conteúdo ontem, quando eu terminei de assistir. Então, eu queria trazer reflexões sobre a série que foi lançada na Netflix, se eu não me engano, no dia 13 de março. O nome da série é Adolescência. Eu tenho alguns pacientes que são adolescentes e eu gosto muito de conteúdos, que os filmes, e as reflexões também que os filmes, que as séries, alguns relatos desses do entretenimento, de peças de teatro. Eu gosto das reflexões que eles fazem, porque os autores geralmente eles fazem essa história uma ficção, mas muito ali tem um fundo de verdade, E a gente pode trazer aquelas reflexões para a nossa própria vida. E essa série, Adolescência, é uma série que nos leva a refletirmos bastante, não somente nós que somos pais, de adolescentes, não somente nós que trabalhamos com saúde mental de adolescentes, mas a todos no contexto de sociedade, porque eu acredito que todos nós temos responsabilidades em relação uns aos outros, O que a gente faz, o que a gente diz, isso pode refletir muito nos outros, e no que diz respeito aos jovens, a gente contribui muito também, E aí, quem não assistiu, eu sugiro, que assista. A princípio, a série, quando você vai assistir, você acha que vai levar um decurso, assim, policial, ou vai se concentrar na culpabilidade do adolescente em ter cometido esse crime, E aí, quando a gente percebe o transcorrer da série de forma muito profunda, trazendo temas, assim, bem profundos, até da natureza humana, por assim dizer, a gente vê o conteúdo riquíssimo que o autor quis trazer por meio dessa série. E aí eu quis comentar aqui com vocês, vou continuar deixando aberto, tá? A opinião de cada um de vocês, para mim, é muito importante. Eu tô amando a interação, as mensagens que vocês têm enviado, com a opinião de cada um de vocês em relação ao conteúdo que eu tenho trazido. E com relação a essa série, eu não quero fazer diferente, Quero deixar aqui aberto, que vocês possam trazer a opinião de vocês com relação à percepção, que vocês tiveram ao assistir essa série muito, muito interessante mesmo, muito intrigante. Então, na série, a série fala, de um adolescente, que é interpretado pelo ator Cooper, que a princípio ele é acusado de cometer um crime hediondo, contra a sua colega de escola, também adolescente, chamada Kate. E a partir desse ponto em que ele é acusado, a narrativa mostra, assim, a situação
que impacta, né? Tanto os colegas quanto os amigos desses jovens, bem como a família desse jovem, né? Chamado Jamie. Especialmente chama atenção ao pai. A questão passa de uma situação de uma pessoa que foi culpado pelo crime, e aí o policial passa a empreender seus esforços para mostrar os motivos, né, que levaram esse jovem de 13 anos a cometer esse crime tão bárbaro. E aí, nesse sentido, essa série ela acerta por não dar as respostas fáceis, né? E tampouco por apontar que foi o único fator que fez com que o jovem acabasse se radicalizando, por assim dizer, né? E aí esse ato violento de James foi resultado de questões inúmeras, né? Que todos, ou se não a grande maioria dos adolescentes enfrentam, né? Que é a baixa autoconfiança, baixa autoestima, que é natural nessa idade, mas também por ele ter sido alvo de bullying no colégio, né? E a radicalização também online por alguns grupos que cultivam a masculinidade tóxica e até mesmo certa negligência dos pais. A série quis abordar isso e eu achei muito interessante. Porque às vezes a gente tem a percepção de que está dando o nosso melhor, fazendo o máximo que a gente pode, e de fato a gente está, né, fazendo o máximo que a gente pode na criação dos nossos filhos, mas talvez esse máximo não seja o suficiente, né? Assim como foi no caso desse jovem aí da série chamado James. E aí, nesse sentido, a série tem o objetivo de conscientizar o público, né? Conscientizar o público desses aspectos que eu acabei de falar, né? Baixa autoconfiança, autoestima, bullying, né? O significado de alguns emojizinhos nas redes sociais, né? Que aí a série também traz como questões que afetam muito os jovens, e acredito que os pais precisam estar bem atentos a esses temas, até para poder acompanhar, né? O nível também, eu achei interessante que a série ela abordou o nível de misoginia contra as garotas jovens e as mulheres, né, mais velhas. E tudo isso por meio de um computador, né? No computador e no celular, esse jovem foi sugado por esses temas, por essas dificuldades, e com a imaturidade por conta da própria idade mesmo, ele não soube lidar com tudo isso, e infelizmente a série mostra, né, todas as cenas o que foi que aconteceu em relação a esse crime. Mas eu acho interessante a gente perceber, quase que no finalzinho da série, eu achei assim bem tocante, e confesso que eu me emocionei quando a terapeuta entra, né? Ele já tinha sido acompanhado, né? Após ser presa, já tinha sido acompanhado por um psicólogo antes dessa terapeuta. Mas quando a terapeuta entra em cena, eu achei interessante os detalhes, o cuidado que ela teve ao tratar, né, ao cuidar dessa alma humana que tinha cometido aquele crime hediondo, mas ela quis, assim como o policial inicialmente nas cenas da série, quis saber os motivos que estavam por detrás dessa atitude, né? E eu acredito que a gente precisa refletir, né? Todos nós precisamos perceber. E aí nas cenas finais a gente vê os pais tentando se questionar após James decidir, né? Depois dessa conversa com o terapeuta, ele decidiu assumir de fato a culpa. E aí o pai, meio que sem saber o que fazer, né, tenta, junto ali com a mãe, perceber qual foi o momento em que eles falharam. Aí é que eu acho que foi o ponto alto da série, sabe? Não
assumir uma culpa, não culpabilizar esses pais por algumas dificuldades ou falta de material, né, psíquico e emocional na criação desse garoto. Mas na responsabilização, sabe? Eu acredito que todos nós precisamos nos responsabilizar. Não culpa, porque culpa não vai nos ajudar em nada. Mas a responsabilização vai ajudar para que os pais percebam em que ponto, né, pode melhorar. Até porque na série eles têm uma outra filha também jovem. E aí, essa reflexão de autorresponsabilidade pode ajudar esses pais, né? Eu percebi que ajudou esses pais a pontuarem algumas coisas que eles falharam e a partir daquele ponto, talvez, não falhar mais com a outra filha e quem sabe, né, nutrir a esperança de que algum dia, quando o filho talvez, né, saísse do reformatório, eles poderem fazer o que estava dentro do alcance deles. A gente não sabe se vai ter uma segunda temporada, mas eu confesso que eu já estou aqui contando assim os dias ou os minutos para que seja lançada essa temporada. Eu gostei muito dessa série. E aí eu percebo nessa série muita coisa que eu venho publicando, né, nas minhas redes sociais, eu venho falando aqui também nos podcasts e gosto muito desses temas, né? A gente percebe alguns temas bem presentes assim ali naquela série. A gente percebe a força da epigenética, a genealogia, a gente percebe também uma desordem familiar muito grande, né? Onde Beth Helling fala, né, que a gente, como filhos, não devemos desonrar ou querer ser melhores que os nossos pais. E tem uma fala no finalzinho da série que o pai de James fala isso, né, que ele não queria criar o filho como ele foi criado, né? Ele foi criado com pancadarias, com surras, e ele queria fazer diferente com James. Então ele não bateu em James, ele fez o que ele podia fazer, dando o que ele podia dar, né? Deu computador, deu celular, mas infelizmente a gente sabe que a gente não consegue ser melhor que nossos pais. A gente pode deixar de fazer algo que eles não fizeram, que eles fizeram e talvez não soou positivo pra gente, mas dizer que a gente vai ser melhor que nossos pais talvez seja de uma prepotência muito grande dentro das constelações familiares. Esse tipo de sentimento que eu sempre chamo, né? Eu converso com os meus pacientes que tem alguns sentimentos que são sentimentos de morte, né? Por quê? Porque são sentimentos que podem nos levar a caminho da morte. E um dos sentimentos que pode nos levar a caminho da morte e que causa uma desordem enorme no sistema familiar é a prepotência, é a arrogância, é o orgulho de achar que a gente pode ou vai ser melhor que os nossos pais. E essa fala do pai de James me deixou bem impactada e aí traz exatamente isso, né? Que o crime cometido por Jamie pode ter visto como um resultado de uma sucessão de fatores, né? Incluindo a influência do ambiente familiar e a repetição de padrões familiares, né? Porque tem uma cena em que o pai de James confessa que o pai dele, né, o avô de James, batia muito nele. E o próprio pai de James, em alguns momentos, não conseguia conter as suas emoções no momento de fúria, de raiva. Talvez não agredia ninguém, mas ele chegou até a destruir um galpão inteiro, né? Chegou a jogar tinta na van. Então, esses acessos de violência e fúria em que o pai e o avô de James cometeu, isso foi repetido num padrão familiar por James, só que de uma forma mais hedionda, né, com esse crime. E as constelações familiares ajudam a gente a compreender como esses eventos traumáticos e padrões de comportamento se repetem entre gerações, né? Muitas vezes de maneira totalmente inconsciente, porque na série, no momento em que a terapeuta faz a terapia dele, ela tem esse cuidado de perceber
o padrão geracional de James era atuado naquele sistema familiar. Então ela pergunta como era o pai dele, né, nos tratos com mulheres, como o avô também tratava. Então tudo isso ela, de forma muito inteligente, né, de forma muito criteriosa e empática, tenta buscar essas informações por meio de James. E aí ele vai discorrendo, né, e ela vai percebendo que essa repetição de padrão trouxe uma desconfiguração na personalidade daquele garoto. Inclusive, no final da sessão, ela informa, né, a James que ela estava finalizando a sessão, que iria passar o relatório para o juiz para finalizar o caso, mas ela, de forma muito amorosa, aconselhou aquele adolescente a buscar um tratamento, porque ele, de fato, precisava de um tratamento psicológico e até psiquiátrico, né? E aí, nessa cena, a terapeuta entregou-se à emoção de perceber o quanto um sistema familiar extremamente disfuncional pode desconfigurar a personalidade de um indivíduo, levando ele a acabar com a vida, por assim dizer, né? Ou acabar com um trecho da vida, como aconteceu no caso dessa série e acontece em vários casos, né? Que a gente sabe aí que um sistema familiar disfuncional pode acabar com o caráter e a personalidade de um indivíduo. E a tentativa do pai de James de criá-lo sem violência sugere uma tentativa de romper, né, com esses padrões. Mas será que apenas a intenção basta, né? Será que nós sermos ou termos a intenção de querermos ser melhores que os nossos pais vai ajudar a gente de fato a criar nossos filhos em um ambiente mais funcional? A gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com isso, né? E um tema que eu vi muito claro na série foi a questão da epigenética, né? Nos mostrar que os traumas vividos por nossos ancestrais podem influenciar a forma como a gente reage ao mundo hoje, inclusive aumentando a vulnerabilidade a comportamentos impulsivos e violentos, como aconteceu com o pai de James, com o avô de James e com o próprio James, né? Aí surge uma pergunta bem interessante. Será que James carregava em sua carga genética marcas de sofrimento e exclusão que, somadas ao ambiente atual da escola, com bullying, uma série de coisas, né, o levaram a cometer esse ato? E aí fica essa reflexão no filme, né? Não tem uma resposta clara, mas nós que trabalhamos na área de saúde mental, a gente percebe muito isso, né? Que infelizmente todo esse contexto familiar e atual na escola fez com que esse garoto cometesse esse crime hediondo. O isolamento digital e a radicalização online que a gente vê muito entre os jovens também foi um tema que a gente viu, eu percebi muito nessa série. Então a série traz um alerta assim, sobre como os adolescentes podem ser influenciados por esses grupos radicais, né, na internet. Então vale a pena os pais inspecionarem, né? Não ter receio ou vergonha, não, é o espaço do meu filho. Criança, adolescente, jovem, não tem espaço dentro da casa dos pais, por assim dizer, né, gente? O espaço que a gente pode dar é aquele espaço saudável, mas o espaço de deixar o adolescente isolado no seu quarto, só tendo como companhia o computador e o celular, isso é muito perigoso, né? Isso pode causar uma desconfiguração na personalidade daquele indivíduo de forma muito, muito, muito dura. E certamente os pais no futuro vão se arrepender disso. Uma outra coisa que o isolamento digital e a radicalização online pode trazer é a falta de pertencimento, né? Como a falta de pertencimento pode tornar um jovem vulnerável à masculinidade tóxica e às ideologias extremistas, porque uma parte na série mostra que um termo que os jovens utilizam hoje, né? O termo incel, onde mostra que alguns jovens vão manter, por assim dizer, o celibato, né?
ou seja, vão permanecer virgens. Então eles atacam uns aos outros, dizendo que fulano é incel, ou seja, vai permanecer virgem pelo resto da vida. E isso, querendo ou não, é uma afronta para um jovem que tem sonhos, né, de ter suas namoradas, de casar, de ter seus relacionamentos. E isso acontece muito, né, entre os jovens, que os pais precisam estar atentos a esses temas, aos emojizinhos, né, que eles se comunicam na internet. Todos eles têm um significado, e a série traz essa abordagem que eu achei assim super interessante. A gente precisa também ficar atento à solidão, à busca por validação, que pode ativar alguns padrões herdados, como a rejeição, a exclusão, né, no sistema familiar. Tudo isso pode despertar gatilhos nos adolescentes. E os pais, não somente os pais, né, os pais, nós como terapeutas principalmente, a escola, os amigos, todos nós precisamos estarmos atentos uns aos outros, né, percebermos os sinais. Eu vi também na série algo que é um peso, por assim dizer, até invisível, né? Que são as emoções e os padrões transgeracionais. Então, o gesto de Ed, o pai de James, cobrindo o urso de pelúcia com um cobertor no finalzinho da série, representa ali que ele percebe que o filho perdeu a inocência e o peso da culpa paterna de poder ter feito mais alguma coisa, né? Tem uma cena em que ele diz que ele estava trabalhando demais, às vezes ele trabalhava de madrugada e não tinha tempo de observar o filho. Inclusive, esse crime que o filho cometeu foi às quase 10 horas da noite, ou seja, um garoto de 13 anos, às 10 horas da noite, na rua. E esses pais, né? Então, ele se sente assim, um pouco responsável, porque ele, por trabalhar demais, não estava tão atento aos sinais, né, que o filho já tinha dado. E aí foi uma cena bem emocionante, né? E esse gesto ressoa assim profundamente como as constelações familiares, pois simboliza a dor transgeracional e a necessidade de reparar aqueles laços rompidos, né? Como que a gente pode também identificar os padrões em nossas próprias famílias e evitar que essas dores se repitam com nossos filhos. Porque Ed até tentou, né? O pai de James não repetir o padrão de violência por não bater no filho. Tá, não bateu, mas aí não ficou atento, né, aos detalhes e aos sinais que a geração atual nos dá. Né? A nossa geração tinha outros detalhes que nossos pais estavam atentos ou não, mas hoje são detalhes diferentes, como redes sociais, celular, né? A gente precisa estar atento em como utiliza tudo isso. Os pais precisam saber como é utilizado o significado de algumas coisas nas redes sociais. Quem é pai de criança, adolescente, jovem, tem que se interessar um pouquinho para a gente perceber e acessar um pouquinho das dores, né, desses jovens. Um tema que eu percebi muito foi a misoginia, a cultura incel, né, do celibato, que eu já até comentei há poucos instantes aqui, e o papel da sociedade em relação a isso, né? Então, na série vi muito isso, né, esse movimento incel, que seria os celibatos involuntários, né, as pessoas que estavam ali. E um jovem, claro que ele quer ter sua experiência sexual, mas a pressão entre eles para que essa experiência seja logo é muito grande. E aí surge esse termo, né, incel, que é como se fosse um xingamento, né? Ah, você vai ser virgem pelo resto da vida. E eu vi também na série o ódio às mulheres, que são um sintoma de um problema muito maior, né? Eles, na verdade, a série aponta o sexting, né? Sexting, que é o compartilhamento de algumas imagens de jovens despidas, né? Só mostrando os seios ou só mostrando outras partes íntimas entre eles. E eles compartilham essas mensagens entre eles.
E aí, a forma em que essas mulheres se comportam na escola, no caso dessa menina que morreu, a Kate, ela praticava bullying justamente com esses garotos que compartilhavam essas imagens entre eles, né? Porque eram garotos que se sentiam feios, tinham um problema sério, né, de autoestima, de autoconfiança. E aí a atitude dela de praticar o bullying e a atitude deles, né, de compartilhar essas imagens, criou um ódio ali, uma masculinidade tóxica, por assim dizer. E aí houve essa dificuldade ali entre eles, né? E na série também mostra uma necessidade de como a educação emocional poderia prevenir que esses jovens crescessem com ressentimentos e se tornassem até perigosos, né? Esses temas que são trazidos agora, a gente tem que conversar de forma muito aberta com os jovens para que eles percebam que a percepção que eles têm de realidade em relação a esses temas não é tão bem assim. E nós, né, que somos adultos, que temos mais profundidade, né, nesses temas, esclarecer um pouquinho a eles para que não haja um ódio generalizado, né, entre eles. E deixou bem claro também que o que acontece dentro de um computador pode influenciar drasticamente a forma como os adolescentes enxergam as relações interpessoais. Não dá pra gente achar que é natural um jovem ou uma jovem estarem o tempo inteiro ou a maior parte do tempo no computador ou no celular. Tem uma parte da cena que eu achei interessante quando a mãe de James reconhece que várias vezes ela passava na porta, né, dava vontade de ir no banheiro no meio da madrugada, passava na porta do quarto de James e estava lá a luz do computador, do celular acesa. Ela batia somente na porta e mandava o menino ir dormir. Mas será que não faltou, né, nesses pais, até nessa mãe, no outro dia, né, inspecionar, não escondido, que eu acho que nossos filhos precisam saber que eles têm, né, uma vigilância saudável com relação ao que eles estão fazendo, até porque eles não têm uma percepção real, né, do que eles vivem, da realidade. A gente precisa orientar. E aí essa mãe não inspecionou o que ele estava vendo, né? E com poucas cenas na série a gente percebe que eram jovens que tinham acesso a conteúdos pornográficos, né, a perfis adultos. O próprio policial, no momento da investigação, né, da cariação ali com ele, tentando fazer com que ele confessasse o crime, mostrou algumas imagens das redes sociais dele, né? Ele comentando em fotos de mulheres com conteúdo adulto. Então, era um menino que já tinha acesso à pornografia. E aí fica uma série de temas, né, na nossa mente do que aconteceu nessa série. E que é o que acontece em muitos lares, né? Adolescentes que estão passando da fase da pré para a adolescência, para a fase jovem, não são saudavelmente inspecionados em casa. Os pais, geralmente, com relação aos meninos, acham que, meu filho é macho, tem que ver essas coisas mesmo, só que não percebe que está desconfigurando, né, a personalidade desse futuro adulto, porque pode-se ter desenvolvido um vício em pornografia, tanto que em algumas cenas, alguns jovens picham, né, o carro do pai com um nome Tarado, justamente por conta dessa história, né, que era compartilhada entre eles, fotos de garotas de lá da escola despidas. Então, eu acredito que os pais precisam olhar mais. É uma série, assim, interessantíssima para os pais que têm filhos jovens, crianças, adolescentes, e para aqueles pais que já terminaram de criar seus filhos, talvez fazer uma reflexão, né? Porque os filhos já estão criados, mas o que tem dentro deles hoje é reflexo do ambiente familiar pelo qual ele veio, né? E isso vai refletir muito. É por isso que hoje em dia tem muitas famílias sendo destruídas, né? Por conta de padrões transgeracionais totalmente disfuncionais. E aí fica, né? Para finalizar, fica uma
perguntinha, né? O que nós podemos fazer, né? O papel dos pais, dos educadores e da sociedade é criar espaços seguros para conversas difíceis com esses adolescentes. Sentar, né? Se perceber alguma resistência, eu não quero ir para a escola hoje, eu não quero fazer isso, mas por que tentar? Porque essa resistência de querer ir para a escola, talvez é porque já está passando por um momento de bullying. Inspecionar celular, né? Colocar controle de tempo, né? A gente precisa parar com a ideia de que a gente está sendo tóxico, gente. Filhos, adolescentes, crianças, eles não têm noção, né, de muita coisa do que eles estão passando. E quem tem que orientar é justamente os pais. E talvez criar um espaço, se os pais também não se sentem, porque tem pais, né, que não se sentem aptos para isso. Eu não tenho noção, não sei como eu faço, não sei qual o primeiro passo que eu dou. Procura um profissional de psicoterapia para que vocês possam ser orientados, né? Para que esse adolescente possa ter um destino um pouco mais saudável e quebrar alguns padrões transgeracionais que, infelizmente, têm arrasado com muitas famílias. E 2 perguntinhas que eu acho bem interessantes, né? Como reconhecer e quebrar padrões transgeracionais antes, né, que se tornem uma tragédia? O que podemos aprender com essa série ou com a adolescência sobre a responsabilidade coletiva na criação dos nossos jovens? Então, essa série me rendeu muitas reflexões, por isso que eu me senti motivada, né, de vir aqui comentar, porque talvez muitos pensem, mas ele chegou a cometer um crime, matou uma garota. É verdade. Na série mostra isso e tem vários casos assim. Mas muitos garotos que que foram criados em sistemas familiares disfuncionais, como James foi, que tiveram uma adolescência regada de falta de autoconfiança, autoestima, bullying na escola e tantos outros temas que eu já abordei aqui nesse podcast, muitos deles não chegam a cometer crimes hediondos, mas ficam, assim como James, com uma visão deturpada do feminino, né? Muitos garotos hoje, infelizmente, não chegam a matar as garotas, mas abusam fisicamente, abusam sexualmente, abusam emocionalmente, né? Quantos maridos, né, ou namorados hoje têm um ódio interno que nem eles sabem explicar de onde parte aquele ódio, né? Tem uma parte na série mesmo que eu achei interessante, onde a terapeuta pergunta se ele já teve alguma experiência sexual e ele disse, ele mente, né? Oscila muito comum num sintoma de uma pessoa com um vício, né, de pornografia, oscila muito entre a mentira e a verdade, mentem muito. E aí ele acaba dizendo que teve, depois diz que não teve. E aí ela pergunta qual foi a sensação que ele teve quando a menina tocou nas partes íntimas dele. Ele, uma hora fala que foi boa, outra hora ele fala que não foi boa. Então fica essa confusão na mente desse jovem, né? E as relações sexuais totalmente deturpadas, né? Que era para ser um ato tão prazeroso, gostoso, eles não sabem perceber se é tão gostoso, porque eles não acham que é tão legal assim. Enfim, eu acredito que poderia render um podcast aqui de quase 1 hora, mas o objetivo é que vocês assistam e tragam a percepção de vocês. Eu achei uma série muito rica, muito interessante e muito reflexiva para todos nós, não somente para aqueles que lidam com a saúde mental de jovens e adolescentes, não somente para aqueles que são pais, que são educadores, mas para todos nós na sociedade, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, escutando, ouvindo e acompanhando aí o conteúdo. Confesso que é tudo feito com muito amor e eu espero que vocês gostem, né, de tudo que eu tenho feito aí para vocês, tá bom? Um beijão, não canso de agradecer pela existência de cada um de vocês, tá? E continuem por aqui
consumindo todo o conteúdo, dê sugestões, né, de temas que vocês querem que eu fale aqui, tá bom? E vamos para os próximos. Um beijão!